Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Já tô tentando gravar esse vídeo já pela quinta vez, toda hora meu telefone toca, toda hora alguém me manda mensagem. Esse negócio de ficar em casa parece que eu tô trabalhando mais, porque toda hora alguém me chama. Mas gente, vamos falar sério agora. Vamos falar do que eu tô com vontade de compartilhar com vocês. Eu tô com vontade de compartilhar com você que tem dificuldade de cor, tem dificuldade de colorir um cabelo, tem dificuldade de saber quais tons que neutralizam quais outros tons. Então, eu estou lançando para vocês gratuitamente, tudo o que eu sei sobre colorimetria. Vou dividir em vídeos de iniciante até o avançado. Até aquela coisa que você faça matemática da cor, que todo mundo fala. Vou mostrar para vocês que tudo é muito simples, e que você pode fazer isso e só depende de você. O que é cor? Cor é a luz refletida sobre a matéria. Tá vendo essa sala toda aqui? Se você vê esse quadro, você vê as paredes brancas, você vê a cortina, é porque há luz. Se há luz, há cor. Se não há luz, há ausência de cor, que a gente chama de escuro, de preto. Então, a cor é a luz refletida sobre a matéria. Então, tudo que você consegue ver é porque tem luz. Se você entrar no seu quarto de noite, a luz estiver desligada, você vê alguma coisa? Então, se você liga o interruptor, a luz aparece, as coisas aparecem, as cores aparecem. Então, esse é o conceito básico sobre cor. Só que existe esse negócio de cores primárias. O que são cores primárias? Cores primárias são cores que não dependem de outra para existir. O amarelo, ele não depende de outra cor para existir. O azul não depende de outra cor para existir. E o vermelho também não. Mas todas as outras cores dependem dessas três cores que são chamadas de primária para poder existir. Mas o importante para nós é falar sobre a cutícula e o córtex. Por quê? São nessas camadas que acontecem todos os processos químicos. É lá que é a entrada de pigmento, a retirada de pigmento, portinha abre, portinha fecha. Aí tem a curiosidade que as portinhas estão todas abertas. Então, gente, nós cabeleireiros temos que saber trabalhar nas camadinhas, tá? De cutícula e de córtex. É lá no córtex que acontecem todos os procedimentos. É lá que você alisa, é lá que você colore, é lá que você tira pigmento. Então, se você entender que é nessa camada que você vai trabalhar e que é nessa camada que você precisa repor nutrientes e que a cutícula, se você não souber trabalhar com fio, você vai degradar essa cutícula, ela vai ficar feia, seu cabelo vai ficar opaco. Você tem que saber mesmo, estudar por que é importante o cronograma. Qual tipo de tratamento indicar no caso de porosidade. Se você não souber isso, você não está sabendo de nada, porque você vai ser apenas um destruidor de cabelo. Continuando o nosso assunto, nós vamos falar sobre cor. Cor é muito importante. Cor é o que move o mercado ultimamente. Mas também a cor e a descoloração é o que mais destrói. Quando a gente fala de cor, a gente tem que ter na cabeça da gente que a gente está fazendo uma cor e ela tem que ser saudável, porque essa cliente, ela precisa lavar o cabelo em casa e sentir que o cabelo está legal. Se o cabelo dela está soltando, está elástico, você errou na hora de fazer essa cor. Você passou do limite desse fio. Você foi apenas uma pessoa que executou e não pensou no depois. Pensando um pouco mais sobre cor, existem as cores primárias. As cores primárias são cores que não dependem de outras para existir. São cores independentes. Todas as outras vão depender dessas cores primárias. E quem são essas cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. Quando a gente mistura essas cores, nós vamos ter as cores secundárias. Quando você mistura amarelo com vermelho, dá laranja. Quando você mistura vermelho com azul, dá roxo. E quando você mistura amarelo com azul, dá verde. Então, essas três cores que surgiram são as cores secundárias. E dessas cores, as 6 cores que nós temos, nós vamos dividir ela em duas partes. As partes vibrantes e as partes não vibrantes. Essas partes vibrantes nós vamos chamar de cores quentes. E essas partes não vibrantes vamos chamar de cores feias.
O que vai diferenciar esses dois grupos? As cores quentes, elas refletem muita luz, muito brilho. Quando o cabelo, você tira uma foto, aquele cabelo fica incrível, fica maravilhoso. Então é por isso que às vezes, a maioria na verdade, está apostando em cabelos dourados. Porque os dourados, na hora de tirar foto, eles ficam incríveis, ficam maravilhosos. Sabe aquele cabelo cinza que o pessoal usou muito tempo? As pessoas tiravam foto, parece que o cabelo ele ficava com aspecto seco, sem brilho. Então, isso aí é resultado de cores frias. Agora, se você junta uma cor fria com uma cor quente, você forma uma cor neutra. E essa cor neutra vem de neutralização. Então, se você tem um amarelo, você quer neutralizar esse amarelo, você pode usar o roxo. Sim, você colocando aquele pigmento roxo naquele cabelo, você vai tirar aquele amarelo, vai diminuir aquele amarelo e o cabelo vai ficar incrível. Então, essa é a importância. Quem já ouviu falar da estrela de Oswald? Eu vou deixar aqui atrás para vocês aqui no canto, que vai aparecer no meu rosto mesmo. A estrela de Oswald, para você entender, é uma estrela. E cada ponta tem uma cor. Então, se na ponta tem vermelho e na outra ponta tem verde, o que isso significa? Significa que se você chegar, quiser colorir um cabelo e esse cabelo tiver vermelho e você não quiser que reflete vermelho nesse cabelo futuramente, você vai usar um mix verde na mistura para que neutralize um futuro vermelho nesse cabelo. O grande problema dos cabeleireiros hoje em dia é achar que quando você vai usar a tabela de neutralização, você tem que acabar com todo o amarelo. É isso que você quer? É isso? Não. A neutralização não consiste em acabar com todo o amarelo. Então, se o amarelo está muito vibrante, muito vibrante, muito vibrante, e eu venho com o roxo, que nos tons que eu vou falar daqui a pouco chama irisé, esse cabelo ele vai diminuir o amarelo, vai dar menos vibração para ele, ou seja, aquela cor fria vai dar uma esfriada naquele amarelo. Você vai estar criando uma nova cor. Você é colorista. Para entendermos como funciona esse mundo de cor, eu falei um pouco sobre cores primárias, cores secundárias. Dessas cores secundárias e as primárias a gente mistura e divide em dois grupos, cores frias e cores quentes. E essas cores, quando elas estão opostas, elas se neutralizam. Então, se você tem um cabelo laranja, tá lá laranja, quer neutralizar, você vai usar o quê? Azul. E azul é representado pela cor cinza nas cores que a gente tem na colorimetria dentro do salão de beleza. Vou colocar nesse cantinho aqui para vocês a tabela de cores naturais. A tabela de cores naturais, elas são baseadas em cor natural do cabelo, certo? Vai de 1 a 10. E temos uma outra tabela. A nossa segunda tabela é a tabela de cores artificiais. Nessas cores que vão de 1 a 7, às vezes de 1 a 8, elas são representadas pelas cores fantasias que eu falei para você. Que 1 é azul, 2 é roxo, 3 é amarelo, que é o dourado, o 4 é cobre, o 5 é caju, que é vermelho com roxo, e o 6 vermelho, e o 7 marrom, que é a junção das 3 cores fantasias, e o 8, às vezes, representa o verde. Estou ensinando aqui, gente, é uma forma universal, mas essa tabela que eu estou falando é usada pela maioria. Então, se eu quero colocar um cabelo castanho claro, eu preciso que ele fique vermelho. Por quê? Na formulação cosmética, para jogar essa cor, o fundo era vermelho, foi o que representou melhor a cor natural. E é uma escala de descoloração. Quando você imagina que você está fazendo uma descoloração de um cabelo que tem cor artificial, preto. Imagina que ele vai chegar até o 10, mas não vai chegar, tá? É só imaginar. Primeiro você pega aquele cabelo preto azulado e passa o pó descolorante. Primeiro ele vai ficar com a cor esquisita, meio que marrom azulado. A gente não vê esse azul, né? Mas vê ele meio marrom, meio esquisito. Depois ele vai vir para um vermelho, meio que sujo ainda. Depois ele vai para um vermelho mais vibrante. Depois ele vai para um laranja. Depois ele vai para um amarelo. Depois para um amarelo claro. Então, para vocês entenderem, se eu quero fazer mechas de um cabelo e ele tem
Coloração. Eu preciso colocar a cor 7.3. Qual tom que eu vou descolorir esse cabelo? Então, a altura de tom é o fundo que você está colocando para preparar para receber essa cor. Então, se eu vou usar 7.3, eu preciso desse fundo laranja. Isso. Não precisa ser amarelo. Se você colocar amarelo, porque você já errou essa cor. E aí tem pessoas que vão dizer assim, não, eu coloco amarelo para não correr o risco quando oxidar ficar feio. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer porque você está fazendo tudo dentro da regra de colorimetria. Então, se eu vou usar 7.3, que é louro médio dourado, eu preciso do fundo laranja. E não se preocupe, quando você jogar esse tonalizante lá em cima, vai sumir todo esse laranja e vai refletir a cor maravilhosa que você sempre quis. As três cores, amarelo, azul e vermelho, fazem o marrom. É por isso que várias pessoas usam o marrom como neutralizador universal. Mas isso não é legal, porque todos os cabelos ficam iguais. Quando você entende a regra da colorimetria e entende que para neutralizar certas cores existem cores específicas, você começa a ter um trabalho diferenciado. Então, você já aprendeu a ler coloração? Sabe como ler uma coloração? Parece bobo o que eu vou dizer agora, mas quando nós pegamos um tubo de coloração ou tonalizante e tem lá 6.0, o que isso significa? O zero não significa nada, porque ele não tem representatividade até nesse momento, e o que é importante pra gente é só o que está antes do ponto, que é a nossa cor natural. Mas se tivesse 6.34, o que isso significa? Significa que a primeira cor é a cor natural, então louro escuro, a segunda é a cor mais forte, a cor mais vibrante, o nuance de reflexo principal, o 3, que é o dourado. E o último, não muito intenso, mas tranquilozinho, vem o 4, que é o cobre. Então, qual a cor que ficou? Ficou louro escuro, dourado, cobreado, porque o cobreado é só leve. Agora, se tivesse meia, meia, meia. Então, a primeira cor, já falei pra vocês, que é o fundo natural, então vai ser louro escuro. E como dobrou o número depois do ponto ou da barra, a gente chama isso de intenso. No nosso caso, o 6 representa vermelho, então significa vermelho intenso. Então é louro escuro, vermelho intenso. Então você que é cabeleireiro, para de falar que é louro tomate, que é café com leite. Para, gente! Existe um nome específico. A gente trabalha com números. Trabalhar com números é muito mais interessante porque você sabe qual que é a cor de fato que você está usando. E é interessante dizer aqui também que todo tonalizante, vem lá, aquela receitinha assim, tá escrito assim, 1:2. Isso já é matemática. O que isso significa? Vamos supor que você vai usar um tonalizante inteiro, ele tem 60 gramas. E ele está escrito 1:2. Significa que em 60 gramas de tonalizante você vai usar 120 ml de oxidante. Aí o oxidante vai depender do que você está querendo. Se é para devolver fundo, se é para colorir. Cada um tem sua função. Nós vamos falar disso em outro vídeo. Tipo 6.03. E agora? Como é que faz? Mas Paulo, você falou que o zero não tinha importância? Agora tem, porque ele está entre uma cor. E isso significa o quê? Que esse zero no meio está dizendo que vai ser suave. Então, 6.03 vai ser louro escuro, dourado suave. Ou significa aquele leve dourado lá no fundo. Deu para perceber como é que é importante ler? Então, vocês vão fazer o quê? Vão fazer vários números e vão preencher, treinar, para que você aprenda a ler de vez um tubo de coloração. E entenda qual a importância desses números no dia a dia. Para que você vai usar? Se você vai usar para colorir, para fazer uma ruiva, se você vai usar para fazer um processo de neutralização. Como funciona esse processo de neutralização? Tudo isso eu vou passar para vocês nos vídeos próximos. Então, no vídeo de hoje, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que as cores primárias não dependem de ninguém para existir, que todas as outras cores dependem das cores primárias e que essas cores primárias estão inseridas dentro dos nossos tubos de coloração lá no salão, nossos tubos de tonalizante lá no salão. Entendeu?
que nós aprendemos mais? Aprendemos que existem duas tabelas, uma de cor natural e outra de cor artificial. E o mais importante, descobrimos também que para cada cor que eu vou colocar lá natural, existe um fundo de clareamento ideal. Então, eu vou deixar para vocês aqui no meu vídeo, vocês vão ver, eu vou repetir as tabelas de fundo de clareamento, tá? E eu vou deixar para vocês a tabela de cor natural e a cor artificial, que é as nuances, os reflexos para vocês também. Então, esse conteúdo é o conteúdo de hoje. Vocês já sabem como vão proceder. Eu quero que vocês treinem bastante para que eu possa passar o vídeo e vocês derem continuidade a tudo isso que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu falo no meu curso pessoal, todo mundo sabe disso. Eu estou aqui só dividindo com vocês o conhecimento e quero deixar bem claro. Esses números que eu dei de cores artificiais, elas são cores padrões, mas cada marca produz como quiser. Porque não existe uma regra que deve ser seguida, que os números têm que ser esse. Mas quando a marca muda o reflexo de cor e troca o número, ela é obrigada a dizer para vocês lá na tabela, para vocês entenderem como vocês estão trabalhando. Então procure entender se na marca de vocês o 7, que existe marrom, ele pode ser representado também pelo mate, que é o verde. Então fique de olho nisso e saiba se a sua marca, na hora de formular, ela usa cor mais fria ou mais quente, para não ter aquele problema de quando for fazer um esfumadinho de raiz, o esfumadinho ficar vermelho depois de um tempo, tá? Beijo pra vocês, até a próxima aula.